Como é que funciona o algoritmo de backpropagation, então? O treinamento de uma rede neural, ou seja, a maneira como a gente vai inicializar ela com pesos aleatórios e ir ajustando os pesos, esse treinamento acontece em duas fases, que ficam se repetindo de forma cíclica. A primeira fase é chamada de fase de propagação, onde a gente pega uma instância de entrada, por exemplo, os dados de um cliente, propaga esses valores pela rede, camada por camada, até ter lá uma saída lá no final, que é, por exemplo, a probabilidade predita de aquele cliente ser bom pagador. Então, a gente propaga, né, os dados de um cliente, tem a predição de ser bom pagador lá na saída. Com base nessa predição, a gente vai ver, ok, a rede previu que a probabilidade desse cara ser bom pagador é 80%, e ele é bom pagador. Qual é o erro que a rede cometeu aqui? Ela disse 80%, como ele é bom pagador, ela deveria ter dito 100%. Tem um pequeno erro de predição aqui. Ela ainda, claro, ela ainda classificaria a pessoa como boa pagadora porque diz que é 80% a chance de ser, né, bom pagador. Mas tem um pequeno erro. Com base nesse pequeno erro que a rede cometeu entre o valor que ela foi predito e o valor que ela deveria idealmente ter dado, acontece uma fase de adaptação ao treinamento, onde a gente pega, com base nesse erro e com base em umas formulazinhas que a gente vai estudar, a gente vai ajustando todos os pesos da rede para que da próxima vez que eu ver esse cliente ou um cliente parecido, a rede acerte um pouquinho melhor a probabilidade daquela pessoa específica ser boa pagadora ou não. Então, se ela errou a predição, eu vou ver o erro que foi cometido lá no final e aí, com base nesse processo de gradientes aqui, eu vou ajustar cada um dos pesos da rede, no caso aqui de trás para frente, a partir dos pesos da última camada, depois dos pesos da penúltima e assim por diante. A gente vai ver como é que isso funciona, para que esse novo conjunto de pesos seja melhor. Ou seja, se eu mostrar esse mesmo cliente ou um parecido, a rede vai tender a acertar um pouco melhor. Tá? Então, nota aqui que o processo, então, eu propago uma informação, uma instância, vejo a predição dada, comparo a predição com o valor que a rede deveria ter dado, calculo um valor de erro para saber quanto de erro a rede cometeu, e com base nesse conjunto de erro, nesse valor de erro, eu vou ajustando os pesos da última camada, da camada de saída, de trás para frente, até em direção à camada de entrada. Tá? E isso é o algoritmo de backpropagation, o algoritmo que pega essa informação de erro que a rede cometeu e vai ajustando de trás para frente através do cálculo desses gradientes. Esse é o algoritmo de backpropagation. Tá? Então, vamos primeiro ver a primeira fase do algoritmo, propagação das entradas. Dei ali os valores de entrada, por exemplo, idade, salário e altura do cliente. Com base nesses três valores, calculei a ativação desse neurônio, desse. Beleza, calculei a ativação de todos os neurônios da camada 2. Passo essas ativações para os neurônios da camada seguinte, neurônios da camada 3. Calculo, com base nessas 4 entradas, a ativação desse neurônio e a ativação desse neurônio. Beleza, calculei a ativação desses todos os neurônios da camada 3. Agora que eu terminei de todos da camada 3, passo essas informações para calcular a ativação do neurônio da camada 4, que é a saída da rede. Tá? Aí, digamos, como eu mencionei, digamos que eu mostrei aqui um cliente, tá? Os dados de um determinado cliente. E digamos que a rede disse 80% de chance de ser bom pagador. E digamos que o cliente realmente era bom pagador, lá no conjunto de treinamento diz, essa pessoa é boa pagadora. Idealmente, o que a rede deveria ter dado como saída? Qual a probabilidade? Ela deveria ter dito 100% de ser bom pagador, se ela fosse uma rede perfeita, né? Mas aqui ela não disse, nesse meu exemplo ela disse 80%, ao invés de 100%. Então, esse neurônio, tudo bem, não está horrível a predição feita por ele, mas está um pouquinho incorreta. Idealmente, eu gostaria que ele tivesse dito 100% aqui, né, 1.0, ao invés de 0.8. Então, com base nesse erro que a rede cometeu aqui no final, eu vou medir esse erro e a gente vai calcular valores que se chamam valores delta, tá, para cada um dos neurônios. O que são esses valores delta? É um número real que eu associo com cada neurônio. Esses neurônios, esse valor delta, ele é um número que eu vou usar, por exemplo, delta desse neurônio aqui, ele vai ser usado depois, por uma formulazinha, para eu conseguir atualizar todos os pesos que estão chegando nesse neurônio. Então, o delta desse neurônio é usado para quê? É usado de uma forma para atualizar esse peso e para atualizar ou corrigir esse peso. Eu vou calcular o delta desse neurônio também, eu já mostro como. Para que se usa o delta desse neurônio? Numa formulazinha que vai me dizer como corrigir esse peso e esse peso. O que é a interpretação intuitiva desses valores de delta? Por exemplo, o que significa o valor de delta que eu calculo para esse neurônio? Ela indica
qual é a culpa, digamos, desse neurônio pelo erro que a rede cometeu. Ou seja, quanto que o valor que esse neurônio deu como saída na sua ativação, quanto que essa saída contribui para o fato da rede ter cometido um erro ali no final. Né, o erro, no caso de ela ter dito 0.8 como saída ao invés de 1.0. E aí esses deltas, eu já vou mostrar como é que calcula, eles são calculados da camada de saída e com base nesse delta eu calculo a culpa desses neurônios aqui. Tá? E eu já vou explicar como que a gente faz isso. Então, digamos que assim, a rede deu 0,8 de saída e deveria ter dado 1, né? Então, qual que é a culpa desse neurônio aqui? Quanto que ele errou? Eu poderia dizer, bom, o erro dele é 0,8 menos 1. Esse é quanto que ele deu de erro, né? Então, eu poderia dizer que o delta desse neurônio é 0,2. Beleza, é a diferença entre 0,8 e 1. Por que esse neurônio aqui errou? Ele pode ter errado porque a saída desse neurônio que entrou aqui estava errado, ou porque a saída desse neurônio estava errado, ou porque esses pesos aqui estavam errados. Ele errou, enfim, ele calculou a sua saída com base nas entradas que chegaram nele e dos pesos, né? Se ele deu algum valor errado, possivelmente as entradas que estão chegando nele estavam erradas. Por isso que o valor que ele calculou deu errado. Como é que eu sei se as entradas possivelmente estavam erradas? Eu vou calcular a culpa desse neurônio aqui pelo fato desse aqui ter errado. Então, é isso que esse valor de delta está significando. Porque se esse neurônio está errado, os pesos dele não estão certos, ele vai dar um valor de entrada para esse cara que está errado e esse cara vai, por consequência, errar. Então, quando eu sei o quanto esse aqui errou, eu tenho como estimar quanto de culpa por esse neurônio ter errado é devido a esse aqui estar errado, ou esse aqui está errado, ou ambos estarem errados. E aí existe uma fórmula para mostrar isso. Eu já vou mostrar como é que funciona. Agora que eu sei a culpa desse neurônio, ou seja, quanto que a saída desse neurônio contribuiu para o erro da rede, por que esse neurônio errou? Por que ele tem essa culpa? Possivelmente é porque algumas das suas 4 entradas, ou seja, a saída de um desses 4 neurônios está errada também. Então, eu posso calcular qual é a culpa desse neurônio por esse aqui estar errado, a culpa desse neurônio por esse aqui estar errado, e esses aqui são esses valores de delta. Ó. Então, os valores de delta desses aqui é a mesma interpretação. O que é a culpa desse neurônio? É a culpa ou o quanto que a saída desse neurônio contribuiu para esses dois terem errado e, portanto, como esses dois erraram, por consequência, esse aqui acabou errando também. Então, isso aqui é tipo a culpa, é quão errada está a saída sendo calculada por esse neurônio. Isso aqui é quão errado ou quanto de culpa esse neurônio tem pela rede estar errando. Isso aqui é quanto de culpa esse neurônio tem pela rede estar errando e assim por diante. O que eu faço com esses valores de delta que eu calculo? Vamos pensar assim, ó. Se a rede deu como saída 100% de ser bom pagador e a pessoa realmente é boa pagadora, a rede ela deu como saída 100% e ela realmente deveria ter dado 100%. A rede tem algum erro? Não, a rede acertou completamente. Então, o delta desse neurônio aqui é 0. Ele tem 0 de culpa. Por quê? Porque tem 0 de culpa? Porque a rede está acertando perfeitamente. Se ele tem 0 de culpa, eu tenho que corrigir esses pesos aqui? Não. Se esse neurônio está dando a saída perfeitamente certa, eu não mudo esses pesos. O que acontece se esse neurônio tem um delta gigante, porque a rede deu um valor super errado? Bom, se esse delta está enorme, eu vou ter que ajustar esses pesos para que esse neurônio não cometa esse erro de novo, para que a saída corrigida dele seja um pouco menos errada. Então, se o delta é 0, eu não preciso corrigir os pesos. Quanto maior for o delta, mais eu vou ter que corrigir esses pesos, porque mais está errado o cálculo feito por esse neurônio. E a mesma coisa para todos os outros. Se o delta desse neurônio é 0, o que significa? Significa que esse neurônio não tem nenhuma culpa pelo erro da rede. Então, se ele não tem nenhuma culpa, os pesos dele estão certos. Seja lá quais forem os pesos dele, ele está calculando o troço que está correto. Não vou mexer, não vou tocar. Então, se o delta desse neurônio for 0, eu vou fazer um 0 de ajuste nos seus pesos, vou manter eles. Por outro lado, se o delta desse neurônio for enorme, quer dizer que esse neurônio está errando um monte, ele está contribuindo um monte para o erro da rede. Se o delta dele é enorme, eu tenho que mudar muito os pesos. Essa é a intuição do que o algoritmo de gradiente descendente está calculando. Tá? Então, de novo, a gente propaga as informações para a saída, vê qual é a saída que a rede previu, compara a saída predita com a saída que a rede deveria ter dado, calcula o erro desse neurônio de saída e com base nesse erro desse neurônio de saída, ou a sua culpa, delta, a gente consegue, através de umas formulazinhas, calcular a culpa dos neurônios anteriores.
E sabendo a culpa dos neurônios anteriores, a gente pode calcular a culpa dos neurônios anteriores a eles. E assim por diante, do final para o início. Depois que a gente tem as culpas ou deltas de cada neurônio, existe uma formulazinha que diz, se esse delta aqui é bem pequenininho, quer dizer que esse neurônio não tem nenhuma culpa, ou pouca culpa. Então, eu tenho que ajustar pouco os pesos dele, porque os pesos já estão certos. Seja lá o que ele está dando, está certo. Por outro lado, se o delta dele é enorme, a saída desse neurônio tá bem grande, então eu tenho que ajustar os pesos que estão chegando nele bastante também, porque eu tenho que fazer esse neurônio melhorar. Tá? Como é que a gente calcula esses valores de delta? Bom, o valor do delta da camada de saída ele é fácil. Eu já tinha mostrado, né? Digamos que eu propaguei aqui os dados de uma pessoa que é boa pagadora. Então, idealmente, a rede deveria dizer 100% de chance de ser bom pagador. Né? Deveria ter dado 1.0 como saída. Mas digamos que esse neurônio não deu 1.0, deu 0.8. Então, o erro que ele cometeu é só a diferença entre o valor que ele predisse, que é o F, né, a saída dele, que é 0.8 nesse caso, com o valor que ele deveria ter dado, que é 1.0. Então, 0.8 menos 1 dá menos 0.2. Então, esse delta 0.2 aqui é a culpa desse neurônio, tá? Beleza, então a forma mais geral para calcular o delta de um neurônio da camada de saída, ou seja, da camada L maiúsculo, que é a última, é a saída que ele gerou, que é o F, a predição feita por aquele neurônio, menos a probabilidade que ele deveria ter dado caso a rede estivesse funcionando perfeito, a probabilidade esperada. Tá? Eu calculo isso aqui. Isso é como eu calculo esse delta. Agora que eu tenho esse delta aqui, como é que eu calculo o delta desse neurônio? Quão culpado esse neurônio é pelo fato de esse aqui ter cometido esse erro que ele cometeu? Eu tenho que pensar o seguinte, tá? Vamos pensar assim, ó. Se esse peso de conexão fosse zero, se esse θ aqui fosse zero, esse neurônio tem alguma culpa por esse aqui ter errado? Porque pensem como que esse cara calcula a sua saída. É essa entrada vezes esse peso, mais essa entrada vezes esse peso. Se esse peso aqui é zero, a saída desse neurônio não está afetando esse aqui, né? Se esse peso aqui é zero. Então, se esse peso é zero, qual que é a culpa desse neurônio? É zero também, certo? Se esse peso aqui é zero, a saída desse neurônio não está afetando esse aqui, e, portanto, esse neurônio não tem culpa por esse aqui estar errado. Porque, digamos, o que ele está falando não está sendo ouvido por esse neurônio aqui, porque o peso de conexão é zero. Beleza, então essa é a primeira coisa. Se o θ é zero, eu quero que esse delta seja zero. E o que acontece se esse θ não é zero? Digamos, o θ seja 2.3. Ou seja, essa saída está entrando ali. Bom, aí o que eu tenho que ver é o seguinte, quanto que esse cara está errando? Se esse cara está errando muito, esse aqui vai ter uma parcela de culpa grande. Se esse peso aqui não é zero, porque o que ele está dando como entrada para cá está sendo ouvido, se esse delta não é zero. E se essa saída aqui está sendo ouvida por esse cara e esse cara está errando, essa saída pode estar errada. Então, esse aqui é o primeiro termo dessa fórmula. Ó. Ele basicamente diz, se o θ conectando os dois neurônios é zero, bom, vai ser zero vezes um monte de coisa, vai dar essa culpa vai dar zero. Beleza. Ignorem essa segunda parte por enquanto. Pensem só nessa primeira aqui. Então, a primeira intuição que a gente mencionou já está implementada nessa formulazinha. Se a conexão θ é zero, a culpa desse cara aqui é zero. Beleza. E se esse θ não é zero? Imagina que esse θ é 1, que nem eu falei. Quanto que vai ser a culpa desse neurônio? A culpa vai ser proporcional a quanto ele está sendo ouvido por esse neurônio, que é esse peso aqui. Se o peso é θ, ele não tá, se o θ é zero, ele não está sendo ouvido nada. Se esse peso é gigante, a saída desse neurônio vai ser multiplicada por um número gigante. Vai contribuir muito para esse neurônio aqui que está errando. Ou seja, eu quero que a minha culpa seja proporcional a quanto esse cara aqui está errando, ponderado por esse peso. Aí, se o peso é zero, esse aqui tem culpa zero. Se esse peso não é zero, aí eu multiplico esse peso por esse erro. Vai ser esse peso aqui é grande, se esse delta aqui é grande, esse delta aqui também vai ser grande. Então, isso é o que esse primeiro termo aqui está fazendo. Tá? Basicamente, a culpa desse neurônio é o quanto que o neurônio seguinte dele está errando, mais ponderado por quanto que a saída desse cara está sendo ouvida. Se ele não está sendo ouvido, ele não tem culpa. Se ele está sendo ouvido, a culpa dele é tanto maior quanto esse aqui estiver errando. É isso que esse primeiro termo aqui está implementando, tá? Essa intuição. Tá, isso é o que eu expliquei. O que é esse segundo termo que tem na expressão aqui para calcular a culpa desse neurônio?
Vamos pensar o que é essa formulazinha. Essa fórmula está dizendo o seguinte, ela é a ativação desse neurônio vezes, que é a A2, né? Vezes 1 menos A2. Tá? Então, esse segundo termo é o valor de saída desse neurônio, que é A2, vezes 1 menos A2. Quando que essa quantidade aqui dá um número grande? Ou seja, qual que tem que ser o valor de ativação desse neurônio para que essa quantidade seja um número grande e, portanto, a culpa dele também seja grande? Qual é o valor de A2 que faz essa quantidade ser a maior possível? Se vocês fizerem um gráfico, onde aqui vocês plotam os possíveis valores de A2, lembra, a ativação daqui é um número entre 0 e 1, né? Então, aqui é o valor entre 0 e 1. E aqui vocês estão plotando a ativação vezes 1 menos a ativação, que é isso aqui. Qual é o valor da ativação que faz essa quantidade ser a maior possível? Vocês vão ver que é 0,5. Se a ativação desse neurônio é 0,5, esse segundo termo é grande, tá? É o maior possível. O que significa isso? Por que quando a ativação desse neurônio é 0,5, eu estou atribuindo uma culpa maior a ele? Porque é o seguinte, esse neurônio pode ter causado esse aqui de errar, né? Vamos lembrar lá daquele exemplo que eu tinha falado antes, por exemplo, eu tenho aqui um detector de orelha pontuda, aqui um detector de rabo, de bigode, digamos que esse aqui seja o detector de bigode, tá? E aí eu vi, bom, aqui a minha rede está errando a predição se é um gato ou não. Pode ser porque o meu detector de bigode está ruim. Aí eu vi, bom, o detector de bigode, esse θ aqui, digamos que ele não seja 0. Então, a saída do meu detector de bigode está sendo levada em consideração aqui por predição de gato. O que acontece se a predição de bigode é 0,5? É tipo como se a rede estivesse dizendo, olha, não sei se tem bigode, não tenho a menor ideia se tem bigode, 50% de chance de ter. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, não sabe. É um neurônio meio inútil, né? Então, esse valor de A0,5 é basicamente uma medida de quão indeciso esse neurônio tá. Seja lá o que ele estiver detectando, pode ser o detector de bigode, pode ser o detector de qualquer coisa. Mas se a saída dele é 0,5, ele é meio inútil, de certa forma. A gente quer culpar ele por ser inútil. É melhor que ele diga assim, olha, tem bigode. Aí se funcionar, beleza, se deu. Se ele disser não tem bigode e der errado, aí pelo menos a gente sabe que tem que corrigir ele. Ou seja, se ele acerta, a gente sabe que não tem que corrigir. Se ele diz com certeza não tem bigode, mas tem, a gente sabe que a gente tem que corrigir também. Agora, se ele diz, sei lá, se tem ou não, aí tu não sabe como tu corrigir ele. Então, essa é a intuição sobre esse segundo termo aqui, quando eu estou calculando a culpa do neurônio. A primeira expressão, o primeiro termo, é basicamente qual a culpa desse cara? Depende quanto que ele está sendo ouvido, depende quanto que é o θ conectando a saída dele com o próximo neurônio. E depende também de quanto que esse neurônio está errando. Se esse neurônio está errando 0, se esse θ aqui se esse delta é 0, qual a culpa desse cara? 0 também. E isso aqui é implementado por essa formulazinha, ó. Se o neurônio final está errando 0, seja lá o que esse aqui está dando como saída está certo. Então, a culpa dele é 0. E a mesma coisa com θ. Então, ou seja, se o neurônio seguinte tem culpa 0, esse aqui também tem culpa 0. E essa forma implementa isso. Se esse aqui está dando alguma saída, mas ele não está sendo ouvido porque o θ é 0, a culpa dele também é 0. Então, essa primeira fórmula implementa isso. E essa segunda parte da fórmula implementa a incerteza do neurônio. Quanto mais perto de 0,5, mais incerto o neurônio é, e aí mais eu vou penalizar ele. Mais eu vou dizer que, opa, ele tem uma culpa grande pelo fato de a rede estar errando, porque ele está muito indeciso, e, portanto, ele vai ter que corrigir os pesos aqui para ele se decidir se tem bigode ou não. Claro que essa fórmula, eu dei a intuição de por que ela é desse formato aqui. Ela não veio de alguém pegar e, vamos implementar essa intuição numa fórmula matemática. Isso aqui veio porque realmente se calculou o gradiente lá daquela função de custo, que era aquela fórmula monstruosa, em relação a cada um desses pesos. Aí vocês têm, se vocês pegarem um livro, mostra todos os passos para calcular os gradientes. Vocês vão ver que aparece esse termo aqui como parte do cálculo do gradiente. Tá? Então, de novo, isso aqui não é uma equação heurística que alguém implementou da cabeça só porque quis. Existe um motivo de por que essa fórmula é assim. Eu só estou dando a interpretação de cada termo da fórmula para vocês tentarem entender o que contribui para o delta desse neurônio. Beleza, calculamos o delta desse. E se eu quiser calcular o delta de um neurônio lá no meio? É a mesma coisa. Qual é a culpa desse cara aqui? Bom, o último termo é o termo da incerteza dele, tá? Que é a mesma coisa que ele tinha visto. O que é esse primeiro termo? Ele é
é a culpa desse esse neurônio aqui está dando a sua saída para esse azul e para esse azul, né? Se esse delta aqui é zero, isso contribui para a culpa desse aqui? Não. É isso que esse primeiro termo está fazendo. Ó. Se o neurônio seguinte, se um dos neurônios seguintes é zero, o delta dele, quer dizer que seja lá qual for a saída que esse aqui está dando, está certo para esse aqui. Então, esse zero vezes o θ não vai contribuir para esse delta aqui. E se esse delta aqui for gigante? Bom, isso é o que esse segundo termo faz, ó, é o delta 2. Se esse neurônio está errando um monte, quanto culpado esse aqui é, depende desse θ, depende de quanto que ele está sendo ouvido por esse cara. Se esse θ aqui for zero, vai ser zero vezes aqui, ele até está dando uma saída para esse neurônio, mas a saída não está sendo ouvida. Então, esses dois termos é que nem esse aqui, ó. Só que aqui é como se eu estivesse vendo assim, qual a culpa desse neurônio? Depende de quantos neurônios que estão ouvindo ele estão errando, então depende da culpa desse, e depende da culpa desse, e depende de quanto esse cara está ouvindo a saída desse, que é esse θ, e depende de quanto esse cara está ouvindo a saída desse cara, que é esse θ aqui. Então, esse primeiro termo é basicamente uma média, uma soma dos erros dos neurônios que estão ouvindo ele, os neurônios que estão recebendo a informação que sai por aqui. Que nem a gente tinha aqui, só que aqui a gente só tinha um neurônio, né, recebendo a saída dele. Aqui a gente tem dois, então a gente soma esses dois termos. Então, soma tudo isso e depois multiplica pela incerteza dele, que é a ativação desse neurônio vezes 1 menos a ativação. Quanto mais perto ele estiver de 0,5, quer dizer que mais indeciso esse neurônio é, e, portanto, maior vai ser o erro dele. Tá? Então, essa aqui é a intuição de como... A intuição não, é a fórmula que a gente usa para calcular esses deltas. Tá? A fórmula mais geral é essa aqui. Se um neurônio tem N, a saída dele chega em N neurônios na camada seguinte, eu vou ter que ver o delta de cada um desses N neurônios seguintes multiplicado pelo θ que conecta os dois. Faço isso para todos os N neurônios seguintes e multiplico pela incerteza do neurônio que eu estou calculando o delta. E aí é isso, tá? A gente calcula todos esses deltas. Aí digamos que eu calculei os deltas de todo mundo. Como é que eu uso isso agora? Lembrem por que eu falei que a gente precisava desses deltas? A gente precisava dos deltas porque se o delta desse neurônio aqui é zero, a culpa dele é zero, ele não está errando nada, né? Se ele não está errando nada, eu preciso ajustar os pesos? Não. Então, se o delta desse neurônio é zero, eu não vou ajustar nada nos pesos. Se o delta dele é enorme, quer dizer que ele tem uma culpa grande pela rede estar errada. Quer dizer que eu tenho que ajustar os pesos dele para melhorar ele, para ele passar a acertar. Então, existe uma fórmula que, com base no delta dos neurônios, de um neurônio, diz como ajustar os pesos que estão chegando no neurônio. E, em particular, por exemplo, digamos que a gente tenha esse peso aqui. Como é que eu sei quanto que eu tenho que corrigir esse peso, que é o peso θ13? Eu vou usar essas ativações, esses deltas, para calcular a derivada da função de custo em relação a esse θ aqui. Porque lembrem, se eu calcular a derivada lá da minha função de custo da rede em relação a esse peso, se essa derivada for positiva, o que eu tenho que fazer com esse peso? Tenho que diminuir ele. E se a minha derivada da rede for negativa, o que eu tenho que fazer com esse peso? Tenho que aumentar ele. Então, beleza, a gente quer conseguir calcular a derivada do erro da função j em relação a esse peso. Como que a gente calcula? Dá para mostrar que para calcular a derivada desse peso, entre esse neurônio e esse, basta eu multiplicar a ativação desse neurônio pela culpa desse neurônio aqui. É essa formulazinha aqui. Por que isso faz sentido intuitivamente? Vamos pensar de novo. Esse neurônio, tá? Esse peso aqui está conectando esse neurônio com esse aqui. Se o delta desse aqui é zero, eu tenho que ajustar esse peso? Não. Então, se esse delta for zero, fica zero vezes A, que dá zero. O gradiente dá zero. Como o gradiente é zero, eu não atualizo o peso. Beleza. E se esse delta não for zero, quanto que eu tenho que mudar esse peso? Depende da saída que esse neurônio está dando. Se ele está saindo um número super, ele está gritando, digamos, a ativação dele é super alta, quer dizer que ele está causando, como essa ativação é super alta, ele está sendo muito ouvido por esse aqui. Então, quer dizer que eu tenho que ajustar o peso dele, porque ele está falando muito alto e esse aqui está errando. Então, é isso que essa formulazinha quer dizer intuitivamente. Eu vou calcular a derivada desse peso aqui, basicamente multiplicando a ativação do neurônio origem com o delta do neurônio alvo. Tá? E aí eu tenho a derivada desse neurônio aqui. E eu posso usar essa mesma fórmula para calcular a derivada, o gradiente de qualquer peso. Como é que eu calcularia o gradiente desse peso aqui? Eu vou multiplicar a ativação desse neurônio pelo delta desse. Como é que eu calculo o gradiente desse peso aqui? Vou multiplicar a ativação desse neurônio pelo delta desse neurônio. Como é que eu calculo o gradiente
peso aqui, eu vou pegar e multiplicar esse valor de entrada pelo delta desse neurônio. É sempre a mesma coisa. Então, notem que se eu conseguir calcular todos os deltas, eu consigo calcular todas as derivadas de todos os pesos. E aí, tendo as derivadas de todos os pesos, deixa eu só passar direto aqui, tendo as derivadas de todos os pesos, eu só uso a minha formulazinha do gradiente descendente para corrigir cada um deles. Então, vamos olhar passo a passo aqui o que a gente faz. A gente pega a informação de um cliente, propaga e vê qual é a predição que ele deu de ser bom pagador. Compara essa predição com a probabilidade que ele deveria ter dado. Com base nisso, calcula o delta desse neurônio aqui. Com base nesse delta, calcula os deltas ou a culpa desses dois caras anteriores. Com base na culpa desses, calcula os deltas de todo mundo anterior. Depois que tem todos os deltas de todos os neurônios da rede, usa esses deltas na formulazinha para calcular a derivada de cada um dos pesos. E as derivadas de cada um dos pesos vai me dizer se eu tenho que aumentar aquele peso um pouquinho ou se eu tenho que diminuir aquele peso um pouquinho. Esse é o algoritmo de treinamento da rede neural. Tá? Então, primeiro a gente vai calcular o delta da camada de saída, que é só ver, que nem eu falei, se ele previu 0,8 de ser bom pagador, mas deveria ser 1,0, o delta desse cara vai ser 0,8 menos 1. Depois, para os neurônios que não são da camada de saída, de uma outra camada qualquer, é essa fórmula que eu mostrei. É basicamente, por exemplo, o delta desse neurônio. Um dos termos vai ser a culpa desse neurônio aqui vezes esse peso, mais a culpa desse neurônio vezes esse peso. Isso é o que esse primeiro termo está dizendo. E que mais que contribui? A incerteza desse neurônio aqui, que é a ativação dele vezes o menos ativação. Quanto mais perto ele tiver de 0,5, maior vai ser esse componente aqui de incerteza dele. Aí tá, calcula os deltas de todo mundo, aí tendo os deltas de todo mundo e essas ativações que a gente tinha calculado, põe nessa formulazinha e calcula o gradiente de qualquer peso desses, ou seja, o gradiente do peso de qualquer peso associado com algum arco desses. E aí, tendo os gradientes de todos os pesos, só põe nas nossas fórmulas do gradiente descendente, que é o quê? Se eu quero atualizar o peso 1, 2, eu vou pegar o valor atual dele, menos alfa, vezes o gradiente em relação a 1, 2, que a gente calculou com essas fórmulas. Aí isso me dá o novo valor de 1, 2. Tá? Onde alfa aqui, lembrem-se, é a taxa de aprendizado. Então, esse aqui é o algoritmo de gradiente descendente. Notem que ele é uma maneira super complicada e cheia de passos para basicamente a gente atingir o nosso objetivo maior, que é conseguir calcular essas derivadas aqui. Porque como eu quero melhorar minha rede por gradiente descendente, o que eu realmente preciso fazer é conseguir calcular a derivada da minha função de erro, minha função de custo J, em relação a cada um daqueles meus 16 ou sei lá quantos pesos tem aqui. Se eu tiver essas derivadas, é só botar na minha formulazinha do gradiente descendente. Tá? E, então, o backpropagation, que é o algoritmo que calcula todas essas quantidades, ele é só uma maneira formal que a gente tem para conseguir calcular todas essas derivadas aqui, para saber qual é o valor da derivada. Se ela é positiva, eu tenho que diminuir um pouquinho esse peso. Se a derivada é negativa, eu tenho que aumentar um pouquinho o peso.